Ouvintes, e verdadeiramente, meus nobres convidados do Prosa de Minas, lá vou eu de novo. Vou compartilhar com vocês mais uma daquelas fantásticas divulgações que presenciei, que participei, ou que estava lá como coautor. Lembrando sempre, ouvintes, que o Prosa de Minas é que nem as vendinhas aqui das Minas Gerais. Tem um tiquinho de tudo. E tem aquele jeitinho peculiar de falar de cultura racional. O jeitinho mineiro, proseando, pontuando, contextualizando. No caso da prosa de hoje, aqui no Prosa, ela se passa em 3 tempos. Caminharemos por uma metáfora, por um conto e, se podemos assim dizer, uma proposta racional. Proposta essa, ouvintes, que nos levará ao objetivo principal, que é divulgar cultura racional. Então, ouvintes, embarquem e viagem na minha viagem. Vem comigo. Vamos à metáfora. Ouvintes, vocês já ouviram falar a respeito do mito da caverna? O mito da caverna, como diz o nome, é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história, em síntese, é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos, pelos conceitos e os pré-conceitos que impedem o conhecimento da verdade em que vivemos. Para facilitar o entendimento, ouvintes, no texto, Platão cria um diálogo entre Sócrates e o jovem Glauco. Sócrates pede para que Glauco imagine um grupo de pessoas que vivia numa grande caverna, com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes e voltados para a parede que ficava no fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira, ouvintes, e os outros indivíduos transportavam objetos que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a própria realidade. Certa vez, meus caros convidados, uma das pessoas presas na caverna consegue se libertar das correntes e sai para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustam o ex-prisioneiro, fazendo-o querer voltar para a caverna. No entanto, ouvintes, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim, tomado por compaixão, decide voltar para a caverna e compartilhar todas as informações com os outros prisioneiros sobre o mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamaram-no de louco. E para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas e se propagasse para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo.
Ouvintes do Prosa de Minas, parênteses, oportuno. Não sou nem um pouco bom nessa área aí, a da caverna. O que sei é prosear. O que domino mais ou menos é o mineirês. Mas, para não dizer que não falei das flores, vou dar um pitaco aí, nessa caverna. Vou dizer o que eu acho dela e dos moços lá dentro. Eu acho, ouvintes, que a caverna simboliza o mundo, onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior representam a falsidade dos sentidos, enquanto as correntes significam os preconceitos, as opiniões que aprisionam os seres humanos e dá razão para que os indivíduos possam se libertar das correntes e buscar o conhecimento verdadeiro. Claro, representado pelo mundo exterior, no caso, a caverna, deixando a profundidade de lado, é muito nítido, ouvintes, que ignoramos o novo. Queremos nos livrar do velho e tememos o novo. E o novo sempre vem. Então, ouvintes do Prosa de Minas, transportemos-nos para outra caverna. O conto Os Gêmeos. O primeiro gêmeo perguntou: Você acredita em vida após o parto? E o outro gêmeo, se ajeitando dentro do útero, respondeu: É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui como bebês nesse ventre para nos prepararmos para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto.
Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: Eu não sei, mas certamente deve haver mais luz do que aqui. Talvez possamos andar com as nossas pernas e comer com nossas bocas. Talvez tenhamos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro respondeu: Isso é um absurdo. Andar é impossível e comer com a boca não há a menor possibilidade. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisamos. E outra coisa, o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão. O segundo insistiu: Bem, eu acho que há alguma coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro respondeu: Imagina. E além disso, se houver mesmo vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos leva a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mãe e ela vai cuidar de nós. E o primeiro disse: Mãe, você realmente acredita em mãe? Você acredita em um ser superior a nós? Nunca. Se a mãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse: Ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, somos dela, é nela que vivemos, é ela quem nos mantém de tudo. Não podemos viver sem ela. É ela quem nos alimenta. Sem ela, ah, sem ela esse mundo que vivemos não poderia existir. Disse o primeiro: Bem, eu não posso vê-la. Então, é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: Temos que aprender a conversar com ela. É ela quem nos mantém de tudo. Quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente tentar ouvir e sentir, você pode perceber a presença dela e poderá ouvi-la lá de cima. Não há muito o que dizer aqui, não é, ouvintes? Então, caminhemos, caminhemos. Vamos adiante alguns anos depois.
A proposta racional. Num domingo de divulgação, numa cidade aqui das bandas das Minas Gerais, após a caravana, esperávamos sentados numa praça. Aguardávamos o outro ônibus reserva que viria nos levar para casa. O que havia nos trazido quebrou. Isso acontece. É raro, mas acontece. O motorista nos preveniu que poderia demorar. Não nos importamos. Estávamos bem, em paz. Além da bela divulgação que havíamos feito, as cidades pequenas do interior das Minas Gerais têm esse poder, ouvintes, de nos mandar para o passado, de nos fazer suspirar com suas casas velhas. São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada, escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, ouvintes, feito um despeito de não ter como lutar. Eu, que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Pensamento viaja, ouvintes, e vai buscar. Sigamos. Alguns, aqui como eu, hão de se lembrar de um carro chamado Rural. Num certo momento, eis que surge um desses carros, a Rural. Andava bem devagar. Em cima do capô, um imenso megafone. No volante, um motorista sorridente e atento. Ao lado, um sujeito com um olhar nostálgico, com um microfone imenso na boca. Ele fazia propaganda pela cidade, da cidade, do rodeio que mais tarde viria, das novidades na cidade, da hora da missa. Então ele sumia pelas ruas adjacentes. E sempre que passava pela praça, ouvintes, prestava uma homenagem para a nossa banda. Dizia ele: toca, bandinha, toca, vai tocando sem parar, vai dizer pra essa saudade que bater noutro lugar. Você tocando, bandinha, faz a gente recordar do coreto, da pracinha, do meu querido arraiá. Até os estudantes que tinham compromissos inadiáveis na capital, em Belo Horizonte, queriam ficar, aproveitar toda aquela atmosfera. Mas tiveram que aproveitar mesmo, ouvintes, foi a carona e ir embora com os outros estudantes que vieram de carro. E nós tínhamos algumas horas de espera até a chegada do outro ônibus, que viria nos buscar e, segundo um dos gêmeos, o sempre afoito e falante Tiago, nos resgatar. Tiago, ouvintes, o primeiro dos irmãos gêmeos a nascer, era assim, um falante e um implicante. Tiago morava na cidade onde a banda estava se apresentando, naquela cidadezinha agradável. Ali, meus nobres convidados, moravam muitos estudantes. Tiago chegou até nós e rapidamente se enturmou. Disse que o irmão gêmeo, Mateus, não pôde vir. Estava fazendo uma prova na cidade vizinha. E que seu irmão era um grande estudante, que tinha os 21 livros da obra, que sonhava em ter toda a obra,
e que estudava com muita dedicação, e Tiago falava sem parar que o livro era legal, que abordava tudo com muita propriedade, que tudo fazia sentido, que gostava de pensar que não era dali. E como uma matraca, não parava, que conhecer e conversar com o seu Manuel teria sido um prêmio, que ainda tocaria na banda, que um dia iria morar em Belo Horizonte e seria perto da livraria onde vendem os livros. E falava, ouvintes, falava e falava que o retiro devia ser lindo, que gostava de usar o branco. Finalmente a bateria acabou. E ele então deu uma pausa na sua fala. E quando íamos começar a falar com ele, ele pediu a palavra para ele mesmo e emendou. Mas, infelizmente, o livro é muito repetitivo, que lia e depois repetia tudo, que o autor tinha que entender que dito uma vez, estava dito, estava resolvido. Então ele deu um descanso para os nossos tímpanos, treinados, mas cansados, e parou de falar. E começamos a explicar para ele: Tiago, somos todos diferentes. Cada um é diferente do outro. No conhecimento de cultura racional, cada um entende de uma forma. Não podemos querer que todos estejam na mesma sintonia. Pelo menos nesse primeiro momento, percebemos, ouvintes, que Tiago começava a concordar conosco. Fez algumas considerações, prontamente respondidas com toda a diplomacia por nós. Mas, como era peculiar de Tiago, ainda tentou uma última cartada. E disse ele: Eu, por exemplo, não preciso de tanta repetição, memorizo tudo rápido e, além do mais, tenho leitura dinâmica. Esse era o Tiago. Ouvintes, curiosamente e coincidentemente, e sabemos que não há coincidências na cultura racional, eu estava com meu 10º volume da obra e me lembrei de uma mensagem oportuna. Virei-me para o jovem gêmeo Tiago e pedi-lhe um pouco da sua atenção e principalmente do seu silêncio. Ele entendeu a seriedade da minha voz e eu fiz o que a natureza determinou. Fiz a leitura oportuna. Acompanhe-me, ouvintes. Acompanhe-me. 10º volume da obra dos livros Universo em Desencanto. Páginas 56 a 57. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Para muitos está muito repetido e para outros não. Então, é preciso explicar muito e explicações variadas para poder entender o certo e o correto. Então, para muitos está muito repetido, tem repetições demais, e para outro, essas repetições ainda são poucas. São os tais confusos. O confuso sempre procura meios e modos para fazer confusão, porque já vive confuso consigo mesmo. Então, para lapidar os confusos, e que é preciso essa infinidade de repetições, em comparações, para a lapidação dos confusos,
renitentes, teimosos, rebeldes, convencidos e pretensiosos, porque o confuso tem a mania de que ninguém sabe mais do que ele. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele resolve tudo. Ele já sabia, ele já conhecia. O confuso é pretensioso, tem pretensão de saber mais do que todos. Então, ouvintes, estas repetições, essas comparações são para os confusos, para libertar os confusos. Os confusos não conhecem coisa alguma e dizem sempre que conhecem tudo, que sabem tudo, que resolvem tudo. Os confusos têm a mania e a pretensão de saber mais do que todos. Então, essas repetições e essas comparações são para os confusos, para o confuso. Se ele não interpretar de um jeito, interpreta de outro. E assim sucessivamente. Se não compreende de um jeito, compreende de outro. E assim, de novo, sucessivamente. Mas muitos, por não saberem o porquê das repetições e comparações, falam inconscientemente. Está aí o porquê. Todos são diferentes, todos pensam diferentes, todos são desiguais. Eis a razão das repetições. Para uns tantos, não precisam, mas para outros ainda é muito pouco. Tem bicho que está vendo que é pedra, mas diz que é pau, e quer provar que pedra é pau e pau é pedra. Estes são os confusos. Tem bicho que quer provar que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Esses são os tais confusos. Vivem aí, confusos e fazendo confusão de tudo. São bichos doentes, atrasadões e fanatizados por bobagens. Terminado a leitura, ouvintes, eu me virei para Tiago e disse, sem antes perceber que uma cascata de luz prateada caía em cima de você. Ele, silencioso, apertava a mão. Tiago, tenho uma proposta para te fazer. Ele, ainda sem jeito, se interessou. Então eu propus. Você sempre quis passar uma temporada em Belo Horizonte, certo? Sim, disse ele. Vamos fazer o seguinte: você vai ler os 21 volumes da obra, que são do curso primário, do conhecimento. No final do ano, se você ainda quiser, pode ir morar em Belo Horizonte. Tem um apartamento pequeno lá, perto do Mercado Central, próximo à livraria, que vendem os livros de cultura racional. Caso queira, você pode ir. Ele, ouvintes, se iluminou e disse que faria qualquer coisa. Disse que no final do ano estava de férias e que estaria pronto para ir embora. Sorrimos todos. Ele, ouvintes, fisgou a isca. Tempos depois, no dia da festa de cultura racional em Belo Horizonte, nos encontramos. Nesse nosso reencontro, ouvintes, Tiago era uma outra pessoa. Antes que eu começasse a dizer algo, ele imediatamente me interrompeu. Agradeceu por eu, diplomaticamente, tê-lo feito ler os 21 volumes da obra, e que agora entendi as repetições, a sua real necessidade.
que se envergonhava de ter pensado assim. Eu disse-lhe para não se preocupar. Falei outras coisas mais para tranquilizá-lo e disse que cumpriria minha promessa. Perguntei-lhe quando ele viria definitivamente para BH, que a proposta estava de pé. Ele, com os olhos marejados e com muita segurança, me disse que não viria para Belo Horizonte, que tinha muito trabalho para fazer na sua cidade, que tinha alguns projetos em mente, inclusive formar uma banda na sua cidade. Disse entusiasmado que a cultura racional está muito forte por lá, que a fase precisava dele por lá. E avistando o maestro Paulo César, correu em sua direção. Não tentei impedi-lo. Ele estaria em boas mãos. Na hora de ir embora, ouvintes, passei por ele sem que ele me visse e pude ouvi-lo falando com alguns estudantes novatos. Não se preocupem se não entenderem algo. A princípio, é assim mesmo, mas acreditem-me, como que numa repetição necessária, pontual e agradável, o racional superior, autor do livro, vai explicar esta parte de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras. Tintim por tintim. No mais, concluiu o novo Tiago, temos que ler e reler, ler e reler. Ainda pude ver a mesma cascata de luz sobre ele. Ele estava pronto, ouvintes. Ao sair da casa onde estávamos, pude sentir o cheiro do cigarrinho de palha. Eu saudei, agradeci e parti. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu, eu sou o Júlio César, das Minas Gerais.